Essa aula sobre acuidade visual e ametropias abordará o assunto de maneira superficial, devido ao tempo de apresentação muito curto. Provavelmente, o professor dos subgrupos voltará ao tema durante o curso. Na oftalmologia, uma das principais queixas dos pacientes é: estou enxergando mal. Quando isso acontecer, vocês deverão caracterizar essa perda visual. Será que ela foi aguda? É crônica? É unilateral? É bilateral? É para longe? É para perto? Central? Periférica? Piora de dia ou de noite? Tudo isso vai nos ajudar a levar a um diagnóstico. A perda visual, ela pode ser central ou periférica. A perda central, ela é mensurada pela medida da acuidade visual. Já a perda periférica pode ser mensurada por um método simples, que é a campimetria de confrontação. Isso é um método que vocês vão aprender durante o curso nas aulas práticas. O outro método é com aparelhos, e isso já é feito nas clínicas especializadas. A medida da acuidade visual é um teste muito simples e que pode ser realizado por qualquer médico. Com ela, a gente pode verificar a capacidade do paciente em distinguir letras ou símbolos, estimando a função da retina central, dos cones, e é uma medida muito utilizada na medicina do trabalho, com aspectos jurídicos. Então, todo médico, mesmo não sendo oftalmologista, deve ter noção sobre a medida da acuidade visual. A medida da acuidade visual ela é baseada no fato que, para que dois pontos de objetos possam ser enxergados separadamente, suas imagens devem estimular dois cones na retina separados entre si por outro. Isso corresponde a uma distância de 4 micra lá na retina, e que é o tamanho de um cone, formando assim um ângulo de aproximadamente 1 minuto de arco. Na tabela de Snellen, as menores letras visíveis subentendem um ângulo de 5 minutos. Essa ilustração mostra aí dois pontos separados no espaço por um ângulo de 1 minuto. Eles estimulam cada um deles um cone que está separado do outro por outro cone no meio, mostrando então aí o princípio da acuidade visual. Então, as menores letras que conseguimos enxergar são aquelas que perfazem um ângulo de 5 minutos, sendo que os traços que formam essas letras distam entre si um ângulo de 1 minuto entre si. Então, a tabela mais utilizada para medir a acuidade visual é a tabela de Snellen. Nela, os optotipos, ou seja, os símbolos que aparecem lá, eles subentendem um ângulo de 5 minutos. E as partes que compõem subentendem um ângulo de 1 minuto. Isso a uma distância determinada. Então, na tabela vai falar qual distância que aquela linha subtende esse ângulo. E depois que você mede, você vai anotar a acuidade da seguinte maneira: no numerador, você vai colocar a distância em que o teste está sendo realizado, normalmente 20 pés ou 6 metros. E no denominador, a distância em que o paciente deveria ler aquela letra menor que ele conseguiu ler. Então, só para fixar bem os conceitos, na tabela de Snellen, os símbolos ou letras fazem um ângulo de 5 minutos a uma determinada distância que está anotada na própria tabela. E essa tabela deverá ser colocada para longe. O longe em oftalmologia, que seria o infinito, né, são 6 metros. Então, de preferência 6 metros, na pior das hipóteses 5. E vocês vão anotar a acuidade visual, que é a distância do observador ao símbolo, e embaixo a distância na qual o símbolo faz esse ângulo de 5 minutos. Então, aqui ilustrando o que foi falado no slide anterior, nós vemos que todas essas letras, o A, o B e o K, todas subentendem um ângulo de 5 minutos, porém a diferentes distâncias. Então, o A subtende esse ângulo a 70 pés. Então, vamos dizer o seguinte: o paciente que está sendo examinado, ele só conseguiu ler a 20 pés essa letra
A, essa letra grande aí, que deveria ser vista a 70 pés. Então a gente diz que ele tem uma visão de 20, que é a distância que ele está sendo examinado, né? 20 pés, por 70, que é a distância na qual o A faz esse ângulo de 5 minutos. Então aqui mostrando uma tabela de Snellen, vocês vejam que na parte à direita ali de cada linha, tem a distância na qual essa linha faz o ângulo de 5 minutos, né? Tudo em pés. Então, lá em cima, os maiores, 80 pés, ou seja, essas letras grandes fazem um ângulo de 5 minutos a 80 pés. Mas como o nosso exame é feito a 20, se a pessoa só conseguiu ler isso, ela tem uma visão ruim, né? Ela está lendo 20 por 80, ela está vendo a 20 pés, o que deveria ler a 80 pés. Então, como essa medida é feita no dia a dia, na prática? Então, para longe, nós medimos a visão de todos os pacientes em qualquer idade. E para perto, nós vamos medir só daqueles pacientes que têm mais de 40 anos. Então, um caso especial, onde for necessário. Então, primeiro nós medimos a visão de um olho, depois de um outro, então tem que ocluir um olho para medir do outro, e depois podemos medir binocular também. Se a paciente usa óculos, medimos sem correção, depois medimos com correção. E na hora de anotar, nós vamos anotar a menor linha que ele conseguiu, as menores letras que ele conseguiu ler. Por exemplo, se ele conseguiu ler a linha 20 por 30, nós vamos anotar 20 por 30. Agora vamos dizer que no 20 por 30 ele errou 2. Então põe lá 20 por 30 menos 2. Ou se no 20 por 30 ele acertou do 20 por 25, que é a próxima, 3. Posso pôr 20 por 30 mais 3. Ou então vamos pôr que leu no 20 por 25 errou 2. 20 por 25 menos 2. É interessante que fica mais preciso quando anota desse jeito. Caso o paciente não consiga nem ler as maiores que a gente apresente para ele, nós podemos pedir para ele levantar e caminhar em direção à tabela até que ele consiga ler. E aí, fazendo uma regra de 3, você anota a visão do mesmo jeito. Então aqui nós apresentamos uma tabela para perto, né, que existe tabela própria para perto, que ela vai ser usada naqueles pacientes, como eu falei, acima dos 40 anos. Nós vamos colocar na distância de trabalho do paciente. Vamos supor que o paciente é um pianista que trabalha a 50 centímetros, então tem que enxergar bem nessa distância. Para pacientes normais, né, que vão apenas usar o óculos para leitura, a gente põe essa tabela normalmente a 35 centímetros do olho do paciente. Agora já vamos passar para o tema das ametropias. Então nós vamos falar inicialmente alguma coisa sobre as lentes oftálmicas, depois sobre as ametropias esféricas, depois o astigmatismo e finalmente alguma coisa sobre a presbiopia. Então em oftalmologia nós temos dois tipos de lentes. Temos as lentes esféricas, são lentes que derivam de uma esfera, por isso mesmo elas têm um foco pontual. Essas lentes esféricas podem ser positivas, de convergência positiva, ou seja, que ajuntam os raios, aí tem um foco real, ou lentes de divergência, né, chamadas lentes negativas, que o foco é virtual, os raios se afastam, não existe um foco real, mas também seria um foco pontual. Já as lentes cilíndricas são aquelas que, em um meridiano, ela é curva, no outro, perpendicular a esse primeiro meridiano, plana. Sendo assim, os raios só convergem em um dos planos. Também podem ser de convergência positiva, ou lentes positivas, ou de divergência, ou lentes negativas. Então esse slide agora ilustra uma lente esférica, convergência positiva, ou lente simplesmente positiva, e nota que ele tem um foco pontual e real. Já nesse slide, temos uma lente de convergência negativa, ou simplesmente lente negativa, em que os raios divergem e ficam parecendo vir de um foco pontual. Esse foco não existe, é um foco virtual, é um foco só teórico. E agora nós temos nesse slide uma lente cilíndrica positivo. Então os raios apenas mudam a direção em um dos planos, no caso aí só no plano
horizontal, mas não no plano vertical. Assim, o foco, ao invés de ser um ponto, como nas esféricas, vai ser uma linha focal. Agora, entrando mesmo nas ametropias, vamos dar o conceito de emetropia, ametropia, presbiopia e prescrição de lentes corretoras. Então, esse slide agora, ele ilustra o conceito de um olho emétrope. Então, o olho emétrope é aquele que está focado para o infinito. Então, um objeto que está no infinito emana raios paralelos que, ao encontrarem as superfícies refrativas do olho, que são a córnea e o cristalino, vão focalizar esses raios na retina, formando uma imagem nítida na retina. É como uma máquina fotográfica. Na máquina fotográfica, as imagens são focadas no filme fotográfico, ou no sensor de luz, através de uma lente chamada objetiva. Na máquina fotográfica, nós podemos mudar a posição dessa lente objetiva para frente e para trás, possibilitando o foco de imagem de objetos que estão perto da câmera. O olho também tem esse mecanismo de focalização, que é chamado acomodação. Só que na acomodação, o tamanho do olho não varia. O que muda é a curvatura do cristalino, uma coisa mais sofisticada do que na máquina fotográfica. E esse poder de mudar a curvatura do cristalino é chamado de acomodação, uma coisa que, infelizmente, com a idade, nós vamos perdendo. Então, esse slide mostra os raios vindo do infinito e se focalizando na retina do olho emétrope. Esses raios, então, provêm do remoto. O remoto é o ponto mais longe que um olho pode enxergar. No caso do emétrope, é o infinito. Agora, para enxergar de perto, esse olho emétrope vai ter que fazer a acomodação, porque senão os raios que vêm de perto se focariam atrás da retina. O olho, fazendo o máximo de acomodação possível, o ponto mais próximo que ele enxerga é chamado ponto próximo. A distância em dioptrias entre o ponto remoto e o ponto próximo é chamada amplitude de acomodação. Então, só para fixar os conceitos, emetropia é quando o ponto remoto está no infinito. A imagem, então, do que vem do infinito está em foco na retina. Já na ametropia, o ponto remoto não está no infinito, está em outro lugar. E a imagem dos pontos que vêm do infinito estão fora da retina, fora de foco da retina. Então, para ser emétrope, o olho não tem que ter um tamanho pré-estabelecido. Ele pode ser maior ou menor, isso não interessa. O que interessa é que haja uma perfeita correlação entre o poder refrativo dos elementos, que é a córnea e o cristalino, e o tamanho antero-posterior do olho. Então, nessa ilustração, nós temos 3 olhos de tamanho diferentes, mas nos quais todos os elementos são bem correlacionados, então são 3 olhos emétropes. Então, qual que é a condição óptica nas emetropias? Resumindo, né? Na miopia, o ponto objeto corresponde a um ponto imagem antes da retina, ponto objeto que está no infinito. Na hipermetropia, o ponto objeto que está no infinito corresponde a um ponto imagem teórico, né? Atrás da retina, não tem como ser, virtual. E no astigmatismo, o ponto objeto que está no infinito corresponde a 2 traços perpendiculares entre si e separados no espaço antero-posterior, que podem estar ou na frente, ou atrás, ou mesmo na retina. Então, só para fixar o conceito aqui, no caso da miopia, quando o paciente é míope, o ponto objeto que está no infinito vai formar uma imagem na frente da retina. Aquele ponto que vai emitir uma luz que vai focalizar na retina, ou seja, o ponto remoto, ele está próximo do olho. Então, dizemos que na miopia, o remoto está próximo. E agora nós vamos ver a classificação da miopia segundo a causa. Primeiro, a miopia pode ser axial. É aquela que o olho cresceu muito, tem um diâmetro anteposterior grande, e ela pode ser dividida em simples, que é aquela que vai até em torno de 8, 10 graus no máximo, e maligna, aquela que é progressiva, pode chegar a 20, 30 graus. Esse tipo de miopia maligno
leva geralmente a baixa de visão mais intensa, sem correção por lentes. Temos também a miopia de curvatura. O típico é a doença chamada ceratocone. Nesse caso, o tamanho do olho é normal, mas a córnea tem uma curvatura exagerada. E o último tipo é a miopia de índice, que é típico dos casos de catarata e também alguns de diabetes. Então, na miopia, os sintomas são poucos. De um modo geral, a única queixa do paciente é baixa de visão para longe. Dificilmente ele vai queixar cefaleia, fotofobia, diplopia ou coisas assim. E a evolução da miopia? Essa miopia simples, aquela que vai até 8, 10 graus, não passa muito disso, ela normalmente começa na puberdade e estabiliza em torno de 20 a 30 anos. Tratamento. Não há tratamento da miopia. Então, miopia não tem nenhum medicamento, nenhum colírio que possa curar a miopia. Então, se a gente não tem tratamento da miopia, temos que passar lentes corretoras. Essas lentes corretoras não vão tratar a miopia, mas elas vão colocar a imagem em foco. Então, simplesmente vão mudar a vergência dos raios que chegam nos olhos. E isso vai ser conseguido com lentes negativas, lentes divergentes, que podem ser colocadas em óculos ou mesmo lente de contato. Usualmente se prescreve todo o grau encontrado. Ainda existe, hoje em dia, a opção da cirurgia refrativa, que infelizmente é limitado até talvez 6, 8, 10 graus no máximo, depende muito da espessura da córnea, mas usualmente até 6, 8 graus. Agora nós vamos falar sobre a outra ametropia esférica, que é a hipermetropia, que é basicamente o contrário da miopia. Então o olho nesse caso é um olho curto. Então a imagem do objeto que está no infinito, em vez de ela se formar na frente da retina, igual na miopia, agora vai formar atrás da retina. E assim será virtual, né? Porque não tem como atravessar a retina. Então para enxergar objetos distantes, o paciente vai ter que usar a sua acomodação. Aquela acomodação que ele tinha que usar só para perto, ele vai ter que acomodar para longe e assim ele consegue enxergar. Ou então, através de lentes corretoras. Então, também o contrário da miopia, a hipermetropia, ela leva a muitas queixas, né? Na verdade, até a queixa de baixa visão não é muito comum. As queixas mais comuns são cefaleia, astenopia, baixa para visão só pacientes após os 30 anos, graus maiores, para perto. Por quê? Porque o paciente, ele utilizando a sua acomodação, ele consegue enxergar. Então, é uma metropia que, quando o paciente é jovem, dificilmente leva a baixa de visão. Ele tem mais aí, às vezes, a diplopia, espasmo da acomodação, fotofobia. Qual que é a evolução da hipermetropia? Se o paciente é jovem e tem hipermetropia, há uma tendência da diminuição dessa hipermetropia até o final da adolescência. Também, como na miopia, não há um tratamento. Você não tem como passar um medicamento ou um colírio que pudesse curar a hipermetropia. Desse modo, na hipermetropia, nós vamos ter que prescrever lentes corretoras para poder focalizar melhor as imagens e diminuir os sintomas do paciente. Essas lentes vão ser lentes positivas, né, lentes convergentes, que também podem ser colocadas em óculos ou lente de contato. Diferentemente da miopia, a correção às vezes é parcial, às vezes não é necessário prescrever todo o grau encontrado. E existe também a opção da cirurgia refrativa, também para graus baixos, né, mais baixos que o da miopia, responde mal em graus maiores. E agora a última ametropia é o astigmatismo. O astigmatismo ele é causado normalmente por uma córnea tórica. O que é uma córnea tórica? É a córnea que tem duas curvaturas diferentes, né? Um meridiano com maior curvatura e um perpendicular a esse com menor curvatura. Assim, os pontos objetos não vão ser correspondentes a um ponto imagem, mas sim duas linhas separadas no espaço anteroposterior. E conforme a posição dessas duas linhas, nós vamos ter os vários tipos de astigmatismo. Então, se as duas linhas estão na frente da retina,
nós teremos um astigmatismo miópico composto. Se uma das linhas está na retina, outra na frente, seria miópico simples. Uma linha na frente da retina, outra atrás, astigmatismo misto. Uma na retina e outra atrás da retina, astigmatismo hipermetrópico simples. E se as duas estiverem atrás da retina, astigmatismo hipermetrópico composto. Nós temos ainda uma outra classificação que ajuda a ver a evolução do astigmatismo, que é a favor ou contrária à regra. Quando o meridiano mais curvo é o vertical, nós chamamos astigmatismo a favor da regra. E se o meridiano mais curvo for o horizontal, nós falamos astigmatismo ao contrário da regra. Então, como é que vai ser a evolução do astigmatismo? Se um jovem tem astigmatismo a favor da regra, ele vai diminuindo com a idade. Já um jovem com astigmatismo ao contrário da regra, ele vai aumentando com a idade. Então, essa classificação ajuda a gente a dar um prognóstico de melhora ou piora da ametropia ao longo do tempo. Quanto aos sintomas, o astigmatismo traz muitos sintomas, tantos quanto no caso de hipermetropia. Cansaço visual, que é astenopia, cefaleia, fotofobia, são vários os sintomas do astigmata. O astigmatismo, como as outras ametropias, também não tem um tratamento clínico. Então, assim, nós temos de prescrever lentes corretoras. Então, são lentes cilíndricas. E, às vezes, temos que prescrevê-las conforme o tipo do astigmatismo, associadas a lentes esféricas. Também pode ser em óculos ou lente de contato, também existindo a opção da cirurgia refrativa, também limitada a graus baixos. Então, a presbiopia não é bem uma ametropia. Presbiopia é uma condição fisiológica em que todas as pessoas que passam de 40 anos, 45, acabam ficando sem a acomodação. A acomodação ela vai acabando durante a vida da gente, ela vai diminuindo. E assim, a partir dos 40 anos, boa parte da população tem que usar um óculos para perto. E isso é chamado de presbiopia. Esse gráfico aí mostra que a presbiopia ela começa cedo, né? A gente começa a perder a acomodação aos 10 anos e vai havendo uma perda progressiva, mas isso só vai implicar numa baixa de visão para perto lá para os 40, 45 anos. E existe uma faixa, né? Tem gente que fica presbítero mais cedo, outros depois, então é uma coisa que varia conforme a pessoa. E como que é o tratamento da presbiopia? Não há tratamento clínico também, nem colírio, nem medicamento, então é prescrição de lentes mesmo. Essas lentes para presbiopia a gente chama de adição. Por quê? Porque é um grau positivo que nós vamos colocar por cima do grau de longe do paciente. É lógico que se ele não usar óculos, é só esse grau positivo para enxergar de perto. E qual que é esse grau? Aí depende da distância de trabalho, né? Da idade da pessoa, da acomodação residual, né? E da distância de trabalho. Então nós devemos fazer o teste de visão para perto, que é a distância que o indivíduo trabalha. Lógico, um cuidado importante é fazer essa medida com a pupila dinâmica, ou seja, sem dilatar a pupila, sem paralisar a acomodação, porque sempre tem alguma acomodação residual que ajuda nessa visão de perto, e então devemos adicionar a adição sobre a acomodação residual existente. Então era isso que eu tinha que apresentar, de uma maneira assim, bem sumária, e eu acredito que durante o curso vocês terão esse assunto de novo como tema e vão aprofundar um pouco mais.